Ele defende isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Defende o aumento dos programas sociais, Bolsa Família e BPCs. Critica a relação do Jair Bolsonaro com a imprensa. De quem eu estou falando? Lula. Não, estou falando do Flávio Bolsonaro. Mentira. Não foi ensaiado esse negócio, não. Ficou legal. Esse programa virou um direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Ele foi o presidente Bolsonaro que triplicou o valor do Bolsa Família. Parabéns. Era em média R$190. Tinha gente que recebia R$95, R$100. O Bolsonaro não apenas triplicou esse valor médio para R$600, como na época da pandemia ele pagava em dobro para as mães solo. Nós tínhamos um programa que eu vou voltar, que é dar a segurança às pessoas do Bolsa Família, para que caso elas consigam um emprego formal, caso consigam abrir a sua própria empresa, elas possam se manter recebendo esse Bolsa Família por um período mais longo do que o atual, porque muita gente tem preconceito com relação a questão do Bolsa Família, como se não quisessem trabalhar. É um erro isso. Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham. Aliás, quê? Já foi. Eu pedi para tirar. Deixa eu te falar uma coisa. Esse você que usa o discurso de unidade da direita, você considera Flávio Bolsonaro um candidato de direita depois desse discurso, você merece um tapa na sua cara. Não sei se eu fui agressivo no meu comentário, mas o sujeito que fala que Flávio Bolsonaro é direita, depois de um discurso defendendo um programa social que está destruindo a economia do Brasil hoje, você não tem noção da gravidade do problema. Eu não estou preocupado com o politicamente correto, com o que a maioria do povo vai achar. Estou falando de fatos, de constatação. Os programas sociais no Brasil hoje estão tirando o Brasil da rota do sucesso, colocando o Brasil na rota do esgoto. Nós estamos afundando cada vez mais na lama. Estamos passando por um período nunca antes visto na história do Brasil, como sempre diz o presidente Larápio. Exatamente. Falta mão de obra por causa dos programas sociais, porque as pessoas, a gente sempre fala, semanalmente falamos isso aqui na Rádio Brado. Estamos com aumento da base monetária por causa desses programas, que não é só Bolsa Família, são os programas estaduais, aqui tem vários, são BPCs, vários programas assistencialistas que visam comprar o voto das pessoas mais pobres no Brasil, perpetuando miséria. E o discurso do Flávio nesse sentido é a prova cabal de que esse sujeito não tem consistência nenhuma. É um esquerdista, está repetindo um discurso socialista visando popularidade, votos. Isso é um fracasso como movimento. O bolsonarismo, mais uma vez, não é a primeira vez, mas é mais uma demonstração que é um movimento ridículo, ligado à esquerda. O sujeito faz uma declaração totalmente igual ao PT, igual ao Haddad, igual ao Lula. Você acha mesmo? Por isso que eu repito aqui, merece um tabefe, um sujeito que me dá raiva, um sujeito que diz que Flávio é de direita. Um absurdo. O cara tá defendendo a destruição total da economia visando voto, visando uma vitória eleitoral, ele e os cupinchas dele. Isso é um absurdo, rapaz. Tem que votar no sujeito que diz a verdade, que diz esse negócio está destruindo a nossa economia. O nosso dinheiro está sendo, a cada ano que passa, mais desvalorizado. Por causa disso, por causa desse tipo de economia socialista, e esse vagabundo do Flávio Bolsonaro repete a mesma coisa, você bolsonarista deveria sentir vergonha, deveria sentir nojo, você que se diz de direita, você nem sabe o que é direita, se você diz que Flávio representa a unidade da direita, esse sujeito tem o mesmo discurso do Lula, é a mesma coisa, é o mesmo populismo barato, feminista, defensor de Bolsa Família, e aumento, você viu o que ele disse? Prolongamento dos programas, absurdo. Enfatizou ainda o que o pai fez enquanto presidente. Vai se lascar, desculpa aqui a minha revolta, mas é impressionante como tem gente burra nesse Brasil, que ainda fica dizendo, eu sou de direita, o Flávio é de direita. Você é um burro, você é um débil mental, que depois disso continua defendendo esse cara. Desculpa aqui, Vanessa Moreira. Pois é, essa turma é a turma que inclusive usa, né, o nome do professor Olavo, usa os ensinamentos dele para dizer que é Flávio Bolsonaro. Gente, isso é de uma baixeza. Eu não tinha escutado essa parte onde ele diz que mesmo após a pessoa ganhar um emprego, ela deve manter-se ali no assistencialismo por um tempo. Eu queria entender com base em quê? Né? Se ele já abriu uma empresa e se ele já está se movimentando para sair do mercado, para sair da inércia, você vai continuar dando assistência a ele para quê? Seria para que ele conseguisse pagar os empréstimos consignados, Flávio?
que estarão atrelados a esse benefício governamental que, de fato, foi muito rentável para a família Bolsonaro? Será que é isso que você quer dizer, na verdade, para o seu público? Porque eu entendi isso. Talvez o seu gado não tenha entendido, mas está muito claro que o que você quer é o dobro de assistencialismo para que você possa se atrelar a alguma entidade financeira, como foi feito com o Master, para roubar mais e mais dinheiro dessas pessoas que já têm a sua própria esperança roubada. Olha, o que o professor Olavo, que vocês gostam de usar de maneira leviana, sempre fala, é o que todo conservador fala a respeito do assistencialismo. O assistencialismo, se ele não tiver um plano ordenado de saída real dele, ele mantém o ser humano na inércia, e na inércia a pessoa não produz, certo? Você vai pegar um homem e torná-lo um acomodado. O homem acomodado, ele simplesmente vai evitar qualquer esforço para tornar aquilo que ele poderia ser. Ou seja, não tem nenhuma transformação. Esse tipo de assistencialismo que você defende, Flávio, não propõe nenhuma transformação para o ser humano. Propõe que ele viva eternamente em uma zona de conforto degradante para si próprio e não entenda o valor que possui, a capacidade que ele tem de ser produtivo. Eu não entendo como é que uma pessoa enxerga um discurso desse e fala que vai votar num candidato de direita. Isso não é um candidato de direita, isso é um candidato de esquerda, socialista, terrível, que quer manter o pobre pobre, o acomodado acomodado, e entenda acomodado não por uma condição de que a pessoa está acomodada porque ela quer, não. Ela muitas vezes passa por uma grande dificuldade, passa por um problema ali, até psiquiátrico devido a essa dificuldade, e de repente ganha uma assistência. Se por trás daquela assistência não tiver um limite, não tiver a necessidade de contrapartida, de se profissionalizar, de entrar num plano de emprego, como o citado que acontece aqui na Espanha, citado pela Kessia, a gente não sai dessa inércia. O cidadão vai viver eternamente abraçado a esse assistencialismo, como já acontece. Aqui na Bahia, por exemplo, não falta trabalho. Falta pessoas com disponibilidade para trabalhar de maneira correta. Porque quando existem empregos, a primeira coisa que acontece é a pessoa receber o emprego e tentar ali, de alguma forma, uma vantagem. Ou por atestado. Se ela tem o direito a um atestado por mês, a 2 atestados por mês, ela vai botar o limite de atestado que ela consegue. É assim que funciona. Infelizmente, o que a gente tem aqui são pessoas que querem o mole. Por quê? Porque estão sendo educadas pelo Estado a viverem nessa condição de filhos do Estado. E o que o Flávio propõe é continuar sendo esse grande paizão de uma legião de burros para que ele possa manipulá-los. Kessia. Gente, é tão absurdo que eu estava aqui analisando tudo isso. Vamos lá. Eu entendo quando tem pessoas de esquerda que falam assim, mas vocês falam da dependência do pobre com relação ao Bolsa Família, mas tem gente que ganha muito dinheiro do Estado, como, por exemplo, as pessoas do judiciário, os próprios políticos. Concordo plenamente. Quando a gente fala de ajuste fiscal, que é o que o Brasil precisa, todo mundo terá que fazer a sua parte. Agora, olhando especificamente aqui para a Bahia, você tem, hoje, pessoas que dependem mais do Bolsa Família do que com carteira assinada. Estávamos, tem umas 3 semanas, eu acho, no sul da Bahia, e um produtor falou comigo, com o Renan, com o Rafael, né? Que tá difícil contratar pessoas, porque quando ele chega e fala da questão do trabalho que a pessoa vai ter que fazer, inclusive eu conheci um menino de 21 anos que em um ano ele já conquistou coisas, já comprou a própria moto com
a força dos seus braços, sabe? E ele estava falando com a gente que quando ele chega para um homem, um pai de família, e fala, venha trabalhar aqui na roça, esse homem fala, se eu trabalhar, eu vou perder o meu Bolsa Família, ou então me contrate sem assinar a minha carteira, porque eu não posso perder o meu benefício social. E quanto que ele acha isso um absurdo? E aí você tem um país que em 2027, né, está previsto um rombo financeiro, principalmente depois desse desastroso terceiro mandato de Lula. E aí você tem quem as pessoas acreditam que seja o principal nome da oposição, o principal nome da direita nessa eleição, por ser filho de Bolsonaro, defendendo tudo aquilo que Lula defende. E falando coisas até mais absurdas do que o próprio Lula. Aí vocês querem basicamente trocar 6 por meia dúzia. Flávio Bolsonaro é a mesma coisa que Lula. Entende? Vanessa falou aqui de que ele... Como é que foi a palavra? Esqueci agora, mas que ele quer ser o pai, né? O pai dessas pessoas. A verdade é que Flávio Bolsonaro é outro, que sempre mamou nas tetas do Estado. Você acha que ele tem a capacidade cognitiva de olhar para as pessoas e falar, olha, você precisa prosperar, você precisa trabalhar, você precisa sair dessa dependência, você precisa sair desse estado de miséria, sendo que ele quer pegar esses eleitores do PT e simplesmente trocar a camisa deles, tirar a camisa vermelha e colocar a verde e amarela. A verdade é essa. E é incrível o que um ser humano pode fazer para se manter no poder, pegar todo o discurso que a base dele construiu para querer mudar o Brasil e simplesmente transformar e olhar para a cara dessas pessoas porque eu preciso de votos. Então, assim, além do fato de ser corrupto, além do fato de não ter nenhum projeto de país, ele ainda repete o mesmo discurso de Lula. E é importante ressaltar que, sim, as pessoas podem depender temporariamente de benefícios sociais. A escritora do Harry Potter mesmo, por exemplo, no momento mais complicado da vida dela, em que ela se divorciou, que ela tinha uma filha para cuidar, ela dependeu de benefícios sociais, só que é a única escritora bilionária do mundo. Sério Olha mesmo que isso? volta que ela deu. Sim, ela escreveu Harry Potter dependendo de benefícios sociais. Foi. Então, assim, por que isso não está acontecendo no Brasil? Porque tem políticos que querem que as pessoas continuem na miséria, continuem dependendo do Estado. Para quê? Para continuar votando neles, infelizmente. São agora 9 horas e 35 minutos. 9 horas e 35 minutos. É a perpetuação da miséria. É isso que eles querem, que o povo fique dependente desse negócio e votando neles para continuar recebendo. Só que ao mesmo tempo que você recebe, o governo imprime mais dinheiro, o governo imprime mais cash, aumenta a base monetária e a consecutiva desvalorização da nossa moeda, que não tem nada a ver com inflação, viu? Isso a gente ouve na televisão da inflação. O problema é o aumento da base monetária. São